Eu procuro viver o dia intensamente, como se fosse o último de verdade, como se de fato não houvesse amanhã, como dizem os poetas, porque assim fica mais fácil. Você tem pouco tempo para fazer as coisas que você realmente ama, se você pensa num dia como um todo. Então, a gente é intenso, ou você sai rapidamente, se você discute, logo acerta. Se você tropeça, logo se ajeita. Se você tem coisas para fazer, usa o seu tempo para fazer de maneira maravilhosa. Se você tem coisas gostosas que você faz, aproveita e faça muito bem. Desde muito novo eu já sabia que eu tinha uma coisa de artista dentro de mim e que isso era muito forte, mas que eu não tinha a menor ideia de que caminho trilhar. Até porque quando a gente faz uma escolha, ali no princípio, quase nunca se sabe se a gente está 100% certo daquilo que está escolhendo. Por que eu estou dizendo essas coisas? Porque com o passar dos tempos, cada vez mais isso ficou mais forte em mim e teve mais significado. A cada vez que eu aprendia mais sobre minha profissão e cada vez menos eu entendia de que se aquilo que eu estava vendo e aprendendo estava 100% certo. Porque o artista ele gosta de ler nas entrelinhas, ele gosta de descobrir coisas que estão além daquilo que ele está vendo. E todo mundo dentro da minha profissão, pelo menos as pessoas que eu conhecia, tinha aquilo muito tecnicamente e queria apresentar aquilo para as pessoas de maneira muito técnica. E durante muito tempo a minha ansiedade era justamente de tentar mostrar de uma outra maneira, com uma outra liberdade de se expressar, entregando resultados bonitos, maravilhosos, mas tentando entender como é que eu poderia fazer para entregar algo que fosse mais explosivo, que entregasse mais contentamento, que entregasse mais sorriso, que entregasse mais brilho no olhar, como eu costumo dizer. E quem acompanha meus vídeos sabe que eu sempre digo isso, sempre faço essas colocações. Durante esses 33 anos que eu trabalho como cabeleireiro, eu já me apresentei em diversos lugares no mundo, já subi em muitos palcos, mas um trabalho muito importante que me fez raciocinar de maneira mais intensa com relação à minha profissão foi em 2012, quando eu fui para a França fazer um trabalho, tive a incumbência de criar uma coleção mundial para uma empresa multinacional muitíssimo importante. Então, conheci o fotógrafo que faria a minha modelo, chamado André Hall, da Alemanha. E quando eu cheguei no estúdio, ele estava tratando algumas fotos de pessoas que ele tinha fotografado uma semana anterior. E entre elas estavam as fotos do Brad Pitt e do George Clooney. Então, naquele momento, eu senti que se eu estava lá, a minha missão era muito maior do que aquela que eu imaginava que era de fato, que eu tinha algo muito maior para apresentar para o mundo. Naquele dia eu tive uma lição de humildade muito grande por parte desse fotógrafo que me chamou de canto e, com a ajuda de uma tradutora, ele me disse: hoje o olhar é teu e o dedo é meu. Eu entendi naquele momento a importância da ajuda das pessoas para você realizar os seus projetos. Eu entendi a importância do olhar do artista para aquilo que ele está fazendo, porque só ele vai entender o que é que ele está querendo entregar como resultado. E, fundamentalmente, a minha missão, que era muito maior do que a de ser um cabeleireiro que corta cabelo em volta da sua cadeira, mas sim de pessoa que faz pessoas felizes. E esse é o meu tema, um tema que eu quero abordar, porque eu li a respeito de felicidade, do significado dela, e pelo que eu vi, sabe-se muito pouco a respeito. Na verdade, ninguém chega de maneira conclusiva sobre a questão do que é felicidade. Para isso eu preciso falar um pouquinho também da palestra que eu criei, chamado Um Olhar Artístico, há bastante tempo atrás, há uns quase 12 anos, e que um dos temas é Tempo de Ser Feliz e Agora, né?
Porque você pode fazer projeto de felicidade se você quiser, mas não vai resolver. Ninguém acha de fato que depois que pintar a casa ou depois que conseguir algo, né, que ele vai ser feliz. Mas que felicidade é um estado de espírito. É você quem decide, né, se você quer estar triste ou estar feliz. E que a felicidade também não é um dom do ser humano, porque mesmo que lá esteja escrito que felicidade é um bem-estar duradouro, que é uma sensação de bem-estar física, psíquica, né, com a vida, mas no final de tudo se diz que religiões dizem que felicidade também é uma questão bastante espiritual, e é nisso que eu quero entrar e que eu quero crer que essa é a verdade. Dia desses um amigo me disse assim: Paulo, você parece que não sente os problemas da vida, e eu sou assim desde sempre. Eu posso entrar num problema, mas eu saio dele com muita facilidade. Às vezes eu estou sentindo que as coisas não estão caminhando bem, mas eu procuro não ficar naquele estado, porque não tem sentido ficar nesse estado. Não faz sentido você ficar vivendo uma situação ruim, porque tudo é assim. Você pode entrar, mas você também pode sair. Então, projeto de felicidade é algo que para mim realmente não existe. Ou você está, ou você não está. Para mim, quando você não está feliz, 2 trabalhos: a de entrar na infelicidade e a de sair dela. Então eu quase nunca nem entro. O meu primeiro discurso do meu primeiro vídeo, eu lembro muito bem que eu falava de milagres, e que milagres ele acontece o tempo todo. O fato de você acordar de manhã numa cama que não é de um hospital, que é a sua cama, e de você ouvir uma voz de quem você ama, e de você saber que existem pessoas à sua volta, que você sente um cheiro gostoso de café da manhã, já é bom motivo para você levantar com toda a vontade do mundo e sair para a vida. Mas também naquele momento você pode escolher pensar nos problemas, nas coisas que ainda vão vir ou nas coisas que já aconteceram, que para mim é muito pior. Então, desde a tenra infância, quando eu cheguei no estado de São Paulo e eu vim do estado do Paraná, nós não tínhamos nem casa para morar. Eu olhava a minha irmã do meio, sujinha ali dentro daquele nosso espaço lá, e eu não olhava com um olhar de tristeza, mas eu imaginava que aquilo não estava certo, que não poderia ser assim, e eu tinha uma convicção de que aquilo um dia seria mudado. E de fato foi. Então sempre vi as coisas não com pesar. Todas as vezes que eu contei a minha história de extrema pobreza, de família muito grande, nunca contei com o pesar de alguém que sofreu por causa daquilo. Eu vivi aquilo como se fosse a ordem do dia, era aquilo que eu tinha que viver, era aquilo que eu tinha que passar. Então eu senti que algo de especial dentro de mim me levaria a me conectar com o mundo. E aí a minha profissão cabeleireiro me pareceu o caminho mais curto para eu de fato mostrar o que é a minha missão. Então, como diz um cantor, eu quero ser feliz agora. Mas a felicidade, ela não é dom do ser humano. É preciso você acreditar que tem alguma coisa muito maior. E assim como o Aurélio não consegue definir muito bem o que é felicidade, e alguns levam para o campo espiritual, é dessa forma que eu tenho visto a vida, é dessa forma que eu costumo caminhar. Então eu peço a ajuda daquele que eu tenho convicção de que é a única certeza de que vai me dar essa capacidade de me comunicar e de transmitir a minha felicidade através do meu trabalho, através do meu gestual, da minha forma de fazer, da minha entrega. Descobri qual foi a minha real missão dentro da profissão de cabeleireiro, através da tesoura e do pente, a extensão da arte que já existe aqui dentro, mas também fazer com que as pessoas joguem fora no momento em que ela está cortando o seu cabelo, mais do que ponta dupla e do que comprimento do cabelo, e que resgate muito da sua autoestima, que resgate a vontade de viver, mas que isso também seja de forma duradoura, não seja só uma coisa de emoção, de um momento.
Hoje as pessoas que me procuram ficam emocionadas porque me veem no vídeo trabalhando e vê que eu tenho um carinho e uma força maior de entrega do que simplesmente cortar cabelo. E isso para mim tem sido muito importante, porque eu quero ser feliz agora, eu quero ser feliz hoje, eu quero entregar a parte da minha felicidade hoje. E o dom que Deus me deu, ele é muito perfeito, porque eu trabalho com as minhas mãos. Eu toco a parte mais sensível das pessoas, que é a cabeça, que é aquilo que elas precisam ter ali naquele momento. E eu aproveito o gancho para dizer que todo profissional que ele não se entrega e que ele não tem a cabeça no seu devido lugar, que é a hora do trabalho, ele não vai conseguir fazer um trabalho impecável, um trabalho perfeito. Porque o trabalho de entrega necessita que você esteja inteiramente presente. E ainda aproveito o gancho para dizer que nessa trajetória eu tive que fazer muitas rupturas para atingir o objetivo e alcançar a minha natureza mais divina, aquela que me conecta mais com o Criador. Primeiro, eu disse que as pessoas eram muito técnicas. Isso não é errado, é necessário. Temos que ser técnico, até porque essa é a condição de atingirmos a natureza divina. A minha palestra, Um Olhar Artístico, ela diz exatamente o quê? Que primeiro você tem que aprender. Tem que aprender e tem que treinar. E você tem que treinar até a exaustão. Eu treinei tudo aquilo que me interessava até a exaustão, até não aguentar mais. Enquanto não inchar alguma coisa, enquanto não doer alguma coisa, é porque nós não treinamos o suficiente. Quando os nossos movimentos daquilo que nós fazemos, e pode ser qualquer profissão, eles estiverem livres, solto, muito bem direcionado, muito bem claro do que estamos querendo fazer, aí a gente está preparado para a conexão com o divino. Essa é a condição humana. Nós não somos sapientes, nós temos que aprender, temos que conhecer profundamente aquilo que estamos fazendo. A natureza artística, ela só vai acontecer quando a questão técnica estiver muito bem resolvida. Muito recentemente eu ouvi do meu filho, que é biólogo, que uma das decisões mais importantes que eu tomei na minha vida, e eu estava contando isso para ele, foi fazer uma ruptura com o meu espaço físico. Eu tinha um salão de beleza grande, com muitas pessoas, uma equipe muito grande, mas para eu poder me dedicar 100% ao digital, aos meus vídeos, as coisas que eu venho fazendo, eu tive que fazer essa ruptura. E ele chamou isso, disse: olha, você está fazendo uma apoptose. Eu, lógico, perguntei o que é uma apoptose e ele me disse: olha, a natureza, ela é sábia. Quando uma árvore tem o seu galho com algum problema, ela mesma se incumbe de matar esse galho, de eliminar esse galho. Para quê? Para que todo o resto da árvore tenha força e pujança para construir coisas novas. Eu achei isso maravilhoso e eu quis compartilhar isso com você, para que você também pense. Aquilo que te tira daquilo que você foi realmente constituído para fazer, daquilo que é a sua missão divina, que pode ser qualquer coisa que você esteja querendo realizar, mas não esteja conseguindo, porque existem galhos que estão feridos, que estão machucados, que não estão produzindo, mas estão consumindo a sua seiva de maneira indiscriminada. Então a apoptose é exatamente você cortar, eliminar galhos e folhas e até flores que não são as mais bonitas, que não são as melhores coisas que tem em você. Então, achei incrível. E outro sentimento que eu tenho comigo, e tinha até aquele momento, por 33 anos, eu conduzi uma casa, eu conduzi pessoas. E o sentimento de gostar de cuidar de pessoas, ele nunca acabou. Aliás, ele só aumentou. Mas gerenciar a vida de pessoas, isso realmente era uma coisa que não me dava condição de fazer aquilo que eu tinha de melhor para entregar. E quando alguém diz popularmente que eu estou com o coração na mão, ela está querendo dizer que ela está aflita, que ela está preocupada, que ela está tensa,
que ela não está vivendo. Como alguém pode conviver ou trabalhar bem tendo nas suas mãos o órgão mais vital do seu corpo, que é o coração? E é por isso que dizem assim. Então, quando eu rompi com os 33 anos de espaço físico para me dedicar aqui, nisso que nós estamos falando, o que eu fiz? Guardei o coração no peito, que é o lugar dele. Desopilei as minhas mãos para fazer aquilo que eu sei fazer melhor. E outra coisa ainda, eu estou com a minha cabeça longe. Como alguém pode viver ou trabalhar com a cabeça fora daquilo que ela está fazendo? Acho tão terrível tanto quanto. Então, colocar a cabeça no lugar para poder fazer aquilo que eu amo fazer, que é me comunicar, que é poder falar com as pessoas e falar das minhas experiências, mas principalmente e sobretudo do que é a minha missão. Somente com o coração no peito e com a mente desopilada é que eu vou poder comunicar para vocês a partir de agora de maneira muito intensa de coisas incríveis que aconteceram comigo, que me fizeram muito bem e que certamente eu vou poder comunicar aqui para você e vou poder acrescentar coisas na tua vida que está muito mais relacionada ao divino. Hoje, cada vez mais se fala disso. A ciência já fez a sua parte, ela já falou das coisas que realmente acontecem e que são verdadeiras. Mas o divino nunca esteve tão presente na vida das pessoas. O mundo está voltado para isso. Coisas que até então nós não dávamos atenção, nós passamos a dar atenção. A importância que temos que dar para o outro e saber que o outro, assim como eu, quero me comunicar com você para te entregar coisas, porque sinto que é essa a missão que nós temos. A missão que nós temos é cuidar um do outro. E primeiro, nos cuidarmos. Primeiro é desopilar daquilo que está sobrando em nós e que está nos conduzindo de maneira negativa para a vida. Eliminando essas coisas. Primeiro colocando o oxigênio em nós, para depois colocarmos o oxigênio no outro. Eu gosto muito de quando eu viajava e a aeromoça dizia assim, quando em caso de perigo as máscaras de oxigênio vão cair automaticamente do teto. Primeiro você coloca a máscara de oxigênio em você, para depois você ajudar quem está do lado. E isso para mim ela cala como uma coisa incrível, porque base da liberdade que você tem que ter é se perdoar. Quando você se perdoa de muitas coisas que você se sente culpado, você entrega para você o oxigênio e daí você consegue perdoar pessoas, você consegue entender pessoas. Contar a sua história, falar de você, mas de maneira brilhante, não triste, não com um tom de reclamações. É isso que eu quero fazer, porque reclamar é o contrário de agradecer, e agradecer é o que nós temos que fazer. Essa é a entrega que nós temos que ter. A partir desse momento, eu me sinto livre, com o coração no lugar dele, com a mente no lugar dela e com tudo aquilo que eu aprendi do Criador, com a força que eu recebi através da minha tesoura e do meu pente, das minhas escovas, que é a extensão da minha arte, mas que definitivamente não é isso tudo na minha vida. O que eu tenho para entregar está muito além dessas ferramentas. O que eu tenho para entregar para você é algo que está muito mais relacionado ao divino, que é muito mais relacionado ao Criador, e eu tenho convicção de que todos nós, a partir de agora, precisamos mais do que nunca dessa comunicação. Nossas conquistas, elas estão diretamente relacionadas àquilo que nós buscamos para a nossa vida de maneira mais intensa. Somente quando nós descobrimos o que é a nossa natureza, o que nós devemos de fato fazer, aí sim estamos preparados para receber coisas. E o receber coisas da parte do divino é maravilhoso, porque sabemos exatamente também como fazer e como compartilhar, como fazer com que pessoas próximas a nós desfrute dessas nossas conquistas. Nós estamos aqui para isso. Não nascemos definitivamente para sofrer ou para ter somente aquilo que nos convém. É da natureza do Criador querer entregar muito mais para nós. Convém que nós saibamos isso
e que tenhamos isso muito fortemente dentro de nós. As nossas conquistas, as nossas coisas estão diretamente relacionadas às nossas buscas e à nossa conexão com as coisas que fazem parte do divino. Quando uma pessoa vem aqui no meu salão através das redes sociais e eu recebo gente praticamente do país todo, é incrível como a gente descobre que existe uma luz além daquilo que é o nosso trabalho. Existe uma luz que vem da minha parte e que vem da parte de quem me busca. Eu quero aproveitar para pedir para que você me acompanhe e que nós tenhamos juntos essa luz. Eu quero pedir para que você me acompanhe nas redes sociais, no meu canal no YouTube, que você se inscreva, curta, compartilhe, que você deixe os seus comentários, ele é importante para mim. E eu quero que você me siga também no Instagram, que você veja o nosso trabalho, que você descubra também essa conexão com o divino através desse trabalho importantíssimo que eu quero desenvolver junto com você. Você é minha convidada para estar do meu lado sempre que você quiser.